Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de ordenação neste canal. Eu sou o professor Bruno Ribas e hoje vamos começar a aprender o Quicksort, o algoritmo dos algoritmos de ordenação. É isso mesmo, ele é um algoritmo bem bacana, bem funcional, muito estudado, foi estudado já faz décadas que ele é bastante estudado, então podemos fazer afirmativas bem específicas. E o mais legal é que o nome dele, Quicksort, não é um nome mentiroso, porque ele é rapidinho quando a gente implementa ele direitinho, né? Então, mas antes da gente pensar em como que funciona o Quicksort, características dele, vale a pena a gente estudar algumas coisas antes, né? Então veja só, o Quicksort não é um algoritmo que a gente estuda em apenas uma aula, e muito menos em apenas um vídeo, para a gente ter vídeos de tamanhos adequados, mas tem alguns aspectos dele que são bem importantes e eu prefiro começar falando por eles para depois a gente chegar no Quicksort e depois otimizar ele, entender como é que ele funciona. E o primeiro problema que o Quicksort precisa saber resolver, que vocês vão ver que o Quicksort na realidade ele é um algoritmo bem bobinho e quem resolve tudo é o que a gente vai estudar agora, é resolver o separa. Eu chamo de separa, em inglês o pessoal chama de partition, né? Então, o que é o separa? Então, o separa ele é um problema que nós podemos definir bem fácil, que ela é da seguinte maneira: dado um elemento qualquer do vetor, que eu quero ordenar, eu quero rearranjar esse vetor de uma maneira em que todos os elementos menores que esse elemento que eu escolhi aleatório, todos os menores fiquem à esquerda e todos os maiores fiquem à direita do vetor. Então a gente pode pensar que é mais ou menos da seguinte maneira aqui. Então a gente pode pensar que a gente tem aqui um vetor qualquer, certo? E o que eu sei é que nesse ponto aqui, que é um V de J, que está lá no índice J, eu sei que todo mundo que está à esquerda do índice J, todo mundo que está para cá, ele é menor que V de J, menor ou igual a V de J, e todos os elementos que estão para cá, à direita de J, quer dizer que esses elementos são maiores ou iguais, só maior, na verdade, são maiores que V de J. Ah, legal, professor, bem bobinho. Pois é, mas como é que a gente resolve esse problema? Como é que eu defino, como é que eu implemento um algoritmo que separa todo mundo dessa maneira? Como é que primeiro, né, como é que eu faço para escolher um elemento qualquer do meu vetor para fazer essa ordenação? Para fazer essa ordenação não, para fazer esse procedimento de separação. Bem, primeiro a gente tem que pensar de uma maneira simples, né? Já que esse algoritmo ele não é tão trivial de se pensar, mas a gente pode pensar com algumas coisas mais simples. Primeira coisa, esse elemento aleatório que a gente está falando, o elemento qualquer, vamos chamar esse cara de pivô. Ou seja, ele é o elemento que vai ser o decisivo, que é o que vai decidir se a gente vai colocar o pessoal à esquerda ou à direita em alguma posição qualquer. E não necessariamente esse elemento do pivô, ele já precisa estar lá na posição certa, não precisa já estar em V de J, ele pode estar em uma posição qualquer, e a gente vai rearranjando o vetor, e daí a gente coloca esse pivô lá na região mais central, né? Definindo de acordo com essa regra que a gente fez. Você consegue pensar uma maneira de fazer isso? Né? Acho que alguns de vocês já devem estar falando, não, professor, poxa, que bobagem, esse algoritmo é totalmente trivial. Como trivial? Vocês podem pensar o seguinte, a gente tem aqui o nosso vetor inicial, com nossos elementos quaisquer, e a gente escolhe, por exemplo, esse carinha aqui como pivô. Para eu definir onde que ele vai ficar e colocar os elementos menores que ele à esquerda e os maiores à direita, você deve pensar assim, não, professor, eu sou esperto, então o que eu faço? Eu crio um vetor menores e eu crio um vetor maiores. E daí o que eu vou fazendo? Eu vou percorrendo esse vetor, eu vou percorrendo o meu vetor original e vou definindo, se esse cara aqui é menor ou igual ao pivô, pimba, ele vai para esse vetor aqui. Se esse cara aqui é maior que o meu pivô, pimba, ele vai para o vetor de maiores. Se esse aqui é igual, pimba, ele vem para cá.
Se esse aqui for menor, esse aqui vem para cá. Se esse aqui for maior, ele vem para cá. Se esse aqui for maior, ele vem para cá. E assim sucessivamente até você ter dois vetores, menores e maiores, e daí bastaria você apenas copiar os elementos do seu vetor de menores lá para o início do seu vetor, coloca o V de J, depois pega os elementos maiores e coloca após o V de J. Oh, parece fácil, né, professor? Pois é, parece super fácil. Não é trivial fazer assim? Você consegue implementar? Vamos até fazer essa implementação. Então vamos lá. A primeira coisa que tem que pensar é o seguinte: o nosso separa, ela tem que ser do tipo int. Então tem aqui um int separa, e a gente vai receber o quê? Um vetor de item, a gente vai receber o elemento mais à esquerda e também vamos receber o elemento mais à direita do vetor. Ah, legal, parece fácil. Tá. E qual que é o tamanho total desse vetor? Então vamos pensar no tamanho total. O tamanho total, int tam, é igual ao quê? A R menos L, certo? Então se ele vai com L0 e com R é 3, quer dizer que ele tem o elemento 0, 1, 2 e 3, quer dizer que é 4. Então quer dizer que a gente tem que somar 1 aqui, né? Então é R menos L mais 1, considerando sempre que a gente tiver o L fechado e o R fechado também. Então a gente tem aqui esse intervalo fechado aqui. Não, pronto, professor. Então a gente já tem o tamanho. Agora bastaria eu ser esperto e criar os dois vetores, né? Então a gente pode criar aqui um vetor de item chamado menores, que é igual a malloc de size of item vezes tam, para a gente ter a quantidade de elementos, porque pode ser que a gente esteja no vetor que todos os elementos são menores que o nosso pivô ou todos os elementos são maiores que o nosso pivô, né? Então a gente pode pegar e criar aqui também um item maiores, que é igual a malloc de size of item, porque não necessariamente o item é só o inteiro, vezes tam. Pronto. E daí? Bom, agora é trivial, né? Quer dizer que basta a gente percorrer a partir de left até o right menos 1 e começar a comparar. O que a gente precisa fazer para percorrer esse vetor? Vamos fazer aqui um for int i igual a left, enquanto i for menor que right, e mais. Né? Então, vou até desenhar aqui já um vetorzinho. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ele vai ter aqui os elementos 30, 45, 20, 10, 12 e elemento 15, certo? Então, a gente pode considerar lá que o nosso pivô vai ser o último elemento do vetor, só para simplificar a nossa vida agora, certo? A gente pode colocar aqui o nosso item C, que é igual a V de right. Vamos chamar o C para pivô, que é o escolhido, né? Então, beleza. Então, agora o que a gente faz? A gente precisa ter mais alguma variável auxiliar? Então, a gente precisa saber em que posição nós estamos nos dois vetores auxiliares, né? Então, nós temos aqui os dois vetores auxiliares, esse aqui é o menores, esse aqui é o maiores, e a minha ideia é que todos os elementos que são maiores que o 15 fiquem no segundo vetor e os menores fiquem no primeiro. Então, como é que a gente implementa isso aí? A gente tem que ter aqui um int i menor vale 0 e um i maior valendo 0, certo? A gente já começa aqui com o i maior e o nosso i menor, que seria a posição livre do nosso vetor para armazenar o elemento. E agora a gente começa a percorrer todo mundo a partir de 15. E a gente faz aquela pergunta, a partir do left do vetor. If less v de i comparado com o meu pivô, se o A é menor que o B, se for menor, o que a gente fala? A gente pega e coloca aqui que no vetor de menores no i
menor mais recebe o V de I. E, se não, else, a gente coloca lá que o maiores em I maior mais recebe o V de I, certo? E agora acabou o nosso vetor. Então, o que vai acontecer na primeira iteração? A gente tem lá o nosso C valendo 15, o nosso I vale left, que é 0, o nosso I menor vale 0 e o nosso I maior vale 0, tá? E agora que a gente pergunta, a gente vai lá, o nosso V de I, que é o V de 0, ele é menor que o C? Não, não é menor que o C, então ele entra no I maior mais. Então entra lá no maior de 0. E agora acabou a iteração, soma 1 no I, V de 1, que é o 45, ele é menor que o 15? Não, então 45 ele entra aqui, soma 1 no maiores, depois acabou a iteração, vai no I, V de 2, que é o 20, 20 é menor que 15? Não, 20 não é menor que 15, então o 20 entra aqui no maiores, aumenta 1 no I maiores, e depois a gente faz a pergunta, o V de V de 3, que é o 10, ele é menor que o nosso pivô, que é o 15? Assim, 10 é menor que o 15, então 10 vem para cá, acabou a iteração, somou 1, a gente tem que somar 1 aqui no I menor também, que é o próximo I menor. Agora, o V de 4, opa, tinha esquecido de somar 1 aqui, né? O V de 4, que é o 12, é menor que o 15? 12 é menor que 15, então o 12 entra para cá e a gente somou 1 no menor. Então, olha só, a gente tem aqui dois vetores, um que estão com todos os elementos menores que o 15 e outro que estão com todos maiores que o 15. E agora o que a gente tem que fazer? Tem que colocar eles de volta no nosso vetor. Como é que a gente faz para colocar eles de volta no vetor? Vou colocar aqui, né, um int i é igual a left, e a gente faz o quê? A gente faz um for com int j igual a 0, enquanto o j for menor que o i menores. J então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que percorrer todo o vetor de menores, naqueles índices i menor, e ir colocando dentro do meu vetor principal. E o que a gente fala aqui? Fala que o V de I++ recebe quem? O menores de J, né? Então, o que vai acontecer aqui? A gente vai trocar aqui o 30 e o 45 vai receber o 10 e o 12. Acabou o que ele tem que fazer, mas o nosso I agora ele está apontando para frente, né? Vamos até rodar aqui para vocês perceberem e terem a noção total do nosso algoritmo, que é o quê? A gente vai ter aqui o nosso I valendo left, que é 0, e o nosso... Ah, esqueci, apaguei errado ali o I menor vale 2 e o I maior vale 3, né? Que é o índice para frente ali. Então ele faz a pergunta, não, agora só interage, né? Para o J valendo 0, enquanto o J for menor que o I menores, ele coloca lá que o V de I++, quer dizer, o V de 0 recebe o menores de J, então ele vai receber o índice 0, então 10 vai para o 0, já incrementa 1 no I, e a cada iteração ele incrementa 1 no J, daí a segunda iteração ele coloca o menores de 1 em V de 1, que é o V de I. Acabou essa iteração, o J vale 2 e o nosso I também vale 2. Com J valendo 2, 2 já não é mais menor que I menores, então acaba essa iteração e a gente está com o nosso I apontando aqui, que seria o índice 2. Daí o que a gente fala? A gente coloca aqui que V de I recebe o nosso pivô, então V de I, ao invés de receber o 20 aqui, a gente coloca o nosso pivô, que é o 15, certo? E a gente pode até agora armazenar aqui a nossa posição, int cpos, então o nosso cpos passa a valer I, certo? Então o nosso separa, porque o importante do nosso separa é sempre retornar a posição que o pivô ficou. Não importa qual que é o pivô, mas aonde ele ficou, a gente tem que dar
essa posição, porque a gente tem que falar o seguinte, olha, nessa posição aqui, nessa posição CPOS, quer dizer que todo mundo à esquerda, todas as posições, os índices menores que CPOS estão com elementos menores ou iguais ao elemento que está no CPOS, e à direita, ou seja, com os índices maiores que CPOS, temos elementos maiores que quem está armazenado em CPOS. Então a gente armazena o nosso pivô, e agora o que a gente precisa fazer é só o resto. É um for com int j igual a 0, enquanto o j for menor que i maiores, j mais mais. E a gente faz aqui a mesma coisa, v de i mais mais é igual a maiores de j, certo? Então o que a gente vai fazer aqui? Vamos até redesenhar, né? O nosso i continua valendo 2, e o nosso j agora começa em 0, enquanto o j for menor que 3, que é o i maiores, então ele pega aqui o j de 0, coloca... Ah, olha só que a gente esqueceu, né? Depois que a gente armazenou o i na nossa posição, a gente tem que falar que o nosso i tem que nos incrementar 1 no i, porque a gente não quer estragar o nosso elemento 15 que já foi armazenado naquela posição. Daí o que acontece? Com o nosso i já está valendo 3, porque a gente fez esse incremento de novo aqui. Então o v de 0, o maiores de 0, que é o 30, vai para o v de 3. Acabou a iteração, incrementa 1 no j e já incrementa 1 no i. E daí agora, depois do 45, vem para o índice 4. Daí acabou, incrementa 1 em cada um. E por fim, o maior de j, que é o 20, vai entrar... Ele vai entrar aqui no meu vetor. E daí acabou a nossa iteração, acabou tudo. Quando acabou tudo, basta nosso separa returne o CPOS, né? Então o que vai acontecer aqui? Ele vai retornar lá o índice em que o nosso 15 está armazenado. E nessa posição do 15 a gente tem certeza que todo mundo que está à esquerda de 15 é menor do que o 15 e todo mundo que está à direita de 15 é maior do que o 15. Faz sentido, né? Então a gente tem lá o vetor 10, 12, 15, 30, 45 e 20. Temos o vetor ordenado? Não. O separa ele não ordena. Ele só faz essa única atividade que eu estou comentando. Mas, professor, beleza, isso aqui é trivial. A gente saberia fazer lá em EDA1 e até EAPC. Mas eu tenho que perguntar para vocês. Agora temos um problema, né? Que eu esqueci de resolver aqui também. A gente tem que, depois que fazer as cópias, a gente tem que liberar a memória do maiores e também liberar a memória do menores. Então, temos que limpar, devolver esses vetores, esses dois vetores que nós alocamos aqui para a memória, porque eles não nos importam mais. E o problema é o seguinte, a ideia de ter o Quicksort é que ele consiga fazer todas as modificações in place e não necessite de muito mais memória adicional. O problema aqui, que dessa implementação que a gente fez, a gente vai precisar de 3 vezes o tamanho do vetor, que a gente vai ter o vetor locado mais 2 vezes alocados o vetor, porque o menores e o maiores tem que ter o tamanho do vetor, porque a gente não tem certeza de quantos elementos são menores ou maiores, né? Poxa, isso é um problemão. Então eu não quero alocar esses vetores. Como é que eu faço para alocar? E aí, geralmente, essa é a parte que os alunos geralmente sentem mais dificuldades, que é como que eu implemento essa funçãozinha aqui, que parece tão besta, dentro de uma única função e que não use memória adicional. Você consegue pensar? Então, pause o vídeo e dê uma pensada agora. Implemente ela, faça ela aí no papel. Pausou? Já despausou? Eu vou tratar aqui da versão que a gente usa no Cormen, que eu acho ela mais limpa e até, em alguns casos, mais fácil de entender. Então, funciona o seguinte, então a gente tem a mesma coisa. Nós temos aqui o nosso int separa com o nosso item v, o nosso int left e o nosso int right, tá? Então, aqui é o nosso separa padrão e a gente define aqui o nosso pivô, o nosso item C, valendo quem? O v de r. Então, por padrão, o nosso pivô sempre vai ser lá da direita. Temos estratégias para escolher o pivô um pivô diferente do que o que está mais à direita, mas ele é trivial. É só você escolher um elemento qualquer do vetor e trocar ele com o cara que está lá na direita.
só para simplificar a nossa vida, tá? O que a gente faz agora é ter aqui uma variável auxiliar, um int j, que vale lá em left, para a gente começar a fazer nossas comparações. E depois a gente faz aqui um for int k igual a left, enquanto k for menor que right, k mais mais. Então o que vai acontecer? Quer dizer que nós vamos ter aqui um vetorzinho. Então aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então a gente vai ter aqui o 30, o 40, o 80, o 20, o 10 e o 25 aqui. Tá? Então o que vai acontecer? A gente vai ter esse nosso laço aqui, que vai percorrer o nosso vetor da esquerda até a direita, e veja aqui que ele é menor que R, porque quem está lá em R, que é o V de 5, a gente já reservou ele aqui, já segurou na nossa mão. E agora o que a gente vai fazer é assim, ó, se o V de K for menor que o meu pivô, né? Ou seja, a gente começa com o nosso V de K aqui na esquerda, então o nosso K começa aqui na esquerda, e a gente começa com um J valendo lá na esquerda. Então o que acontece é o seguinte, se o cara, né, a minha ideia é a seguinte, todo mundo que está lá no início vai ter que ser menor do que o meu pivô. Então se o V de K for menor que o meu pivô, por exemplo, aqui no caso o 30, ele é menor que o pivô? E daí que a gente faz? A gente troca o V de K com o V de J. Então, a partir do índice do V de J, é todo mundo que é maior que o... É a primeira posição de elementos que podem ser maiores que o meu pivô, tá? Então, eu faço essa troca e já incremento 1 em J. Então, tá aqui, né? Então, o que aconteceu? A gente colocou, se o 30, que é o V de K, é menor que o meu pivô, então lá no meu V de K, eu deixo o meu V de J. Bem, então, quem está no índice de J são justamente os elementos que são menores do que o nosso pivô. E a gente agora vai entender o que está acontecendo. Vamos fazer essa execução aqui. Então, a gente começa com o nosso K valendo 0, que é J, que é left, e o nosso J valendo left também, que é o caso aqui, e o nosso C, que vale o 25, que é o V de R. Então, o que a gente faz aqui? Então, vamos lá. Agora a gente começa a nossa iteração com K valendo left, enquanto K for menor que o right, porque a gente não precisa avançar para frente de right. A gente pergunta, o nosso V de K, nosso V de 0, que é o 30, ele é menor que o meu pivô? Não, não é menor que o meu pivô. Então, quer dizer que onde eu quero armazenar os elementos J ainda tem que ser os menores do que o meu pivô. Então, se não é o caso, a gente não entra nesse if aqui, acaba essa iteração, incrementa 1 em J, então J agora passa a apontar para 1, e ele faz a mesma pergunta. O V de K, que é o 40, ele é menor que o 25? Não, 40 não é menor que o 25. Se não é menor que o 25, não entra nesse if, e a gente agora incrementa 1 em K de novo, e agora o nosso K aponta para o 80. Que é o índice 2. E o 80 é menor que 25? O 80 não é menor que 25, então a gente não entra no if, incrementa 1 em K, agora K vale 3. E aí a gente pergunta, 20? 20 é menor do que o meu pivô? Não, 20 não é menor que o pivô. Então o que a gente faz? A gente não faz nada. Oi pessoal, quando eu estava fazendo a edição aqui, eu percebi que eu errei de novo ali a comparação. O 20 sim, o 20 é menor que 25. Não é um problema muito grande, só vai ficar errado ali essa execução, mas vocês sabem que era para ser menor, então o pivô ia terminar num lado a mais, né? Então é isso aí, volta para o vídeo. Incrementou 1 em K, então K agora vale aqui 4, e daí sim K pergunta, o V de 4, 10, ele é menor do que o meu pivô, que é o 25? 10 é menor que 25. Então, se 10 é menor que 25, o que eu faço? Eu troco o 10 com o V de K, que é o V de 4, que é o 10, com o V de J, que é lá o J que está no índice 0 ainda. Então, a gente tira o 30 daqui. Então, vem o 10 aqui para a primeira posição. Deixa eu até usar outra cor aqui. Vem o 10 para essa posição. E aqui vem o 30, já que a gente fez a troca. E agora, a gente incrementa 1 em J. Então, o J fala assim, ó, aqui é a próxima posição que a gente pode colocar elementos que são menores do que o meu pivô. Beleza, então a gente acabou essa iteração, né? O nosso J vale 1 agora, por causa desse aqui, acabou a nossa iteração, incrementamos 1 em K. Agora K vale 5, mas 5
não é menor que o nosso right, que é 5, então ele sai fora. Saindo fora, temos que fazer uma última coisa, que é o quê? Colocar o nosso pivô nesse índice aqui, certo? Porque o nosso pivô, a gente tem que garantir que a posição que ele está, todo mundo à esquerda é menor do que todo mundo que está à direita. Então, o que a gente vai fazer lá? A gente faz aqui uma troca, um exchange do V de J com o V de R. Então, a gente vai trocar. Então, quer dizer que sai o nosso 25 daqui e sai o nosso 40 daqui. Então, entra o 25 aqui, 40 vem aqui para o fim. E agora a gente pode fazer aqui um return J e a gente devolve a posição que está no nosso, o nosso pivô. Então, essa função aqui, ela resolve o nosso problema, ela é exatamente a definição que a gente deu lá no início da aula, que é falar que o elemento que está, todos os elementos que estão à esquerda do meu pivô são menores ou iguais a ele, e todos que estão à direita são maiores ou iguais, né? Então, você pode perceber, esse less aqui, talvez ele não resolva sempre, talvez tenha que usar um less equal. E nós temos uma outra implementação do separa, que às vezes ela é um pouco mais fácil de vocês entenderem, mas ela é a versão do Sedgwick. Eu até nem ia fazer o vídeo comentando ela, mas eu acho que cabe bem. Talvez ela encaixe melhor do jeito que vocês entendem essas funções. Então, vamos pensar aqui, ó. Ela é um int. Separa, e a mesma coisa, a gente recebe o nosso vetor V, recebemos o L e recebemos o right, sempre em intervalos fechados. Então, o que a gente faz aqui? A gente define uma variável, um int i, que é igual a left menos 1, a gente já vai ver isso aí. A gente define um j valendo right, e a gente define aqui um item c valendo o v de right. Ó, o v de right de novo aqui. E daí, o jeito que o Sedgwick faz é o jeito que vocês vão sempre adorar, que é o quê? Primeira coisa, criar aqui um loop infinito. Então, um for infinito. E o que esse for infinito faz? Veja só, vou até desenhar o vetor aqui para a gente reentender. Aqui, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos colocar aqui o vetor 20, 40, 80, 30, 15, 10... E vamos usar aqui o 8, deixar o 8 lá no nosso... Não, 8 não é uma boa opção, né? Porque não tem ninguém menor que 8. Então, vamos deixar aqui o 45. Então, 45 vai ser lá o nosso pivô. Vou já até desenhar aqui. Nosso pivô C vale 45. O nosso I começa em left menos 1, que é menos 1. E o nosso J é o nosso right, tá? Então, a ideia dessa implementação do Sedgwick é o quê? Eu vou lá, lembrem do insertion sort, né? Quando você pega o insertion sort, você pega o número na mão e vai abrindo os espaços. Então, a ideia aqui do Sedgwick é, eu pego o meu pivô na mão, porque não importa alguém sobrescrever a posição que ele está, o importante é eu colocar ela lá no fim, então eu seguro ela na minha mão, e daí sim eu começo a fazer as brincadeiras. Todo mundo que está à esquerda, os índices a partir de left vão estar com os elementos menores do que o meu pivô, e todos, a partir de um certo ponto, vão começar a ser os elementos maiores que o meu pivô. Então, como é que a gente faz aqui? Primeira coisa, tem que descobrir se temos um ponto no nosso vetor que os elementos são menores do que o meu pivô. E a gente pode ver aqui que o índice 0 e o índice 1, que tem o 20 e o 40, respectivamente, são menores do que o meu pivô, que é o 45. Então, o que a gente faz aqui? Ó? A gente vai inicializar o nosso i. Então, enquanto less o v de mais i com o meu pivô, eu não faço nada, eu vou incrementando i. Então, lá, primeira iteração. Mais quer dizer o quê? Que primeiro ele soma o valor e depois que ele usa o valor. Então, ele vai somar aqui 1 no i, então 0, daí sim ele pega o valor de i. Então, o v de 0. Então, se o v de 0, que é o 20, ele é menor que o C, é menor que o C. Então, o que ele faz? Já incrementou 1 no I. E daí, a próxima iteração, acabou a iteração, se o I++, então I++, 1. Se o V de 1 é menor que o meu pivô, então 40 é menor que o meu pivô, 40 é menor que o meu pivô. Próxima iteração, mais I. Então, meu I agora vale 2. E daí a pergunta, o V de 2, o V de 80... ele é menor que o meu pivô? Opa, não, 80 já não é menor que o pivô. Então você fica paradinho, a gente sabe que a partir desse ponto
em V de I nós temos já algum elemento que é maior que o meu pivô. E o que a gente começa a fazer agora? A gente abre aqui um outro laço, que é o while less, enquanto o meu pivô for menor do que o V de menos J. Então agora a gente começa a achar aquela posição mais à direita, enquanto a gente tem elemento menor que o nosso pivô. E agora que faz o seguinte, se o meu J for igual a left, break. Porque é o seguinte, já que eu estou sempre subtraindo o J, a gente sabe, opa, se eu chegar lá no fim, se eu chegar lá máxima esquerda, porque pode ser que só tenha elemento maior que o meu pivô, né? Ou só menor. Então, se a gente ultrapassar a barreira do left, opa, a gente dá um break aqui, esse aqui é o nosso sentinela. Aí você deve estar pensando, mas professor, e aqui, e se só tiver elemento menor que o meu pivô, aqui a gente não vai sair? Aqui o bom dessa parte, desse laço aqui, é que o nosso pivô ainda está armazenado lá no último elemento, ó, ele está lá indo no V de 6. Então, se ele está no V de 6, a gente já tem o sentinela natural, tá? E daí que a gente faz aqui a gente pergunta assim, ó, se o I for maior ou igual a J, break, e daí sim eu faço aqui um exchange, um V de I com V de J. Vai ter mais um passo ainda, mas a gente já olha aqui. Então, o que fez aqui? A gente já descobriu qual é o valor de I e agora a gente vai conseguir aqui começar o valor de J. Então, vamos lá. Enquanto o meu pivô C for menor que o V de J menos, quer dizer o seguinte, se o meu J vale 6, quer dizer que menos ele subtrai primeiro e vai pegar o valor V de 5. V de 5 aqui é 10. Meu pivô, ele é menor que o V de 5? Ele não é menor que o V de 5. Ou seja, se não é menor, ele não entra nesse laço, não vai fazer esse if, e ele vai fazer essa pergunta. O meu I, ele é maior do que... I é maior ou igual que o J? Não, não é. 2 não é maior ou igual a 5. Então, a gente vai fazer aqui uma troca de V de I com o V de J. Então, o V de 2 vai trocar com o V de 5. Então, o que vai acontecer? Ó, olha só o separa acontecendo. A gente vai jogar o 10 para cá e o 80 ele cai aqui, certo? E agora, acabou essa iteração desse laço infinito, ele volta aqui para cima e a gente continua fazendo as perguntas, né? A gente tem que olhar agora o que está acontecendo. Então, less, while less, mais i. Quem que é o mais i? Primeiro o i vira 3. Então, o 30, ele é menor que o meu pivô? Poxa, 30 é menor que o meu pivô. Próxima iteração. Próxima iteração, mais i. Então, i agora vale 4. 15 é maior que o meu pivô? Não, 15 não é maior que o meu pivô. Então, se o 15 não é maior que o meu pivô, a gente entra na iteração. A iteração, i é mais i, então i vale 5. E a gente perguntou 80. Ele é menor que o meu pivô? 80 não é menor que o meu pivô. Então, ele não entra nesse laço aqui. Ele não faz a última entrada. Então, a gente finaliza com o nosso i aqui valendo 5. E o nosso j está valendo 5 também, né? E agora começa aqui a pergunta. Enquanto o meu pivô for menor que o v de menos j, quer dizer que primeiro ele subtrai 1 em 4, 1 em j. Então agora o meu j passa a apontar aqui para 4 e ele faz a pergunta. Meu pivô, 45, é menor que o v de 4, que o 15? Meu pivô é menor? Não, meu pivô não é menor que 15. Então ele cai aqui e ele faz a pergunta. O i, que é 5, ele é maior ou igual a j? Putz, sim. Não, o meu i e o meu j já se cruzaram. Então, se é o caso, ele dá o break, sai desse laço aqui, e o que ele tem que fazer agora? A gente tem que colocar o nosso pivô na posição correta. E onde que é a posição correta? Então, a gente troca o v de i com o v de r. Então, o que é o v de i com o v de r? Então, o v de i é o 5. Então, a gente... 80 ele vem para cá e o 45 vem para cá. Então agora finaliza e a gente faz aqui um return i, que é a posição final que o meu pivô ficou. Então olha só, essa outra implementação aqui eu acho que ela tem um pouco mais fácil de entender, embora tenha alguns desvios não condicionais. Dentro dos desvios condicionais, ela às vezes é um pouco mais fácil dos alunos entenderem do que outra versão. Embora outra versão seja mais simples,
e mais sucinta também, né? Só que ela tem o caso do I e o J andarem juntos durante um período até encontrar aqui, você já começa com as partes separadas. Talvez a versão do Cormen seja um pouco melhor, mas eu tenho que fazer alguns testes. Então, é isso aqui. Então, o que fica de atividade para você? Primeira coisa, se eu uso a função separa para ordenar alguma coisa, eventualmente eu vou fazer alguma chamada separa. O separa, ele faz as operações de maneira estável, ou seja, a ordem relativa dos elementos permanece a mesma? Sim ou não? E outro desafio é que agora você senta aí em casa, já que você já está sentado assistindo esse vídeo, pause, implemente ele, faça algumas brincadeiras com seus vetores aí. Calcule o tempo, veja o tempo com 50, 100 mil, 200 mil até 1 milhão de vetores para ver quanto tempo ele demora só para fazer uma execução do separa. Mas só para você ver mesmo acontecendo e você ver se a sua implementação está correta, que ela é extremamente necessária para a gente ter um Quicksort implementado de maneira eficiente e funcional. Então eu vou ficando por aqui, pessoal. Nos vemos na próxima aula ou no próximo vídeo. Tchau, tchau.